a questão do excesso de exposição às telas foi associado a piores resultados de desenvolvimento nos domínios da comunicação infantil. E aí também para resolução de problemas, também para domínios pessoais sociais, entre crianças menores de 5 anos, maiores de 5 anos. E aí quando a gente pensa em crianças, em adolescentes, a gente pensa na educação e pensa nesse palco de transformação que é a escola e que tudo começa ou desemboca lá. Porque as tecnologias têm avançado, as tecnologias são sim aliadas da comunicação, mas como tudo em que o ser humano toca tem o lado bom e o lado ruim, o lado que a gente consegue e o que a gente não consegue, o lado que é possível e o que não é possível. Mas tem coisas que são inegociáveis quando se trata de educação particularmente. A nossa atenção está sendo hackeada, né? Ela virou um objeto de desejo de todas as empresas, de todas as instituições, de todos os algoritmos. E aí, imagina esse professor que para ele também a tecnologia, mesmo sendo aliada, é nova em sala de aula, como que ele faz a mediação dessas tecnologias ou como que ele compete com a atenção das telas, que é gigante e que tem outros recursos que são digitais, que são potentes, que são impossíveis de serem tangibilizados. É uma competição que termina prejudicando, dizem os especialistas, a maioria deles, a atenção do aluno e, portanto, o aprendizado na noção, inclusive, atual, na perspectiva atual do que é aprender e do que é ensinar. E aí a gente vai para a neurologia, que é uma das minhas áreas preferidas. Eu não escondo de ninguém que se eu não fosse jornalista, eu seria neurologista. Não deu tempo, mas quem sabe ainda rola, né? E aí eu trago uma autoridade no assunto, que é a doutora Fernanda Castro, para nos ajudar a entender quais são as vulnerabilidades, né? No que esse uso de celular ele impacta, não só no contexto da sala de aula, mas no contexto da vida da criança, já que ela passa tempo em casa e que a escola, a casa, a família é a primeira escola. E a doutora Fernanda, ela é formada em neurologia pelo Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Ela tem uma especialização em medicina do sono pela Universidade Federal de São Paulo também, que é super importante dentro desse contexto. E ela é ex-presidente do capítulo piauiense da Associação Brasileira de Neurologia. Olha que interessante, né? As escolas no mundo proibiram e a neurologia tem se posicionado e tem sido uma aliada, me parece, né? Então, doutora Fernanda, bem-vinda ao nosso programa. A gente está falando para o Brasil inteiro, mas a gente sabe que o mundo inteiro começou a tomar medidas, né, em relação a isso em todos os continentes. E o Brasil seguiu isso. É uma medida proibir o celular na sala de aula acertada, precipitada, equivocada? Estamos diante do que, do ponto de vista da neurologia? Bem-vinda. Obrigada, eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente, para falar sobre esse tema que é tão relevante e atual, né? Então, assim, o número de estudos sobre o impacto do celular no aprendizado tem crescido de forma considerável. Então, eu acredito que a tecnologia ela é, sim, importante para o acesso à informação, até mesmo para ajudar no aprendizado de determinadas áreas, mas dentro de sala de aula, o que a gente vê é que ele compete com a atenção realmente desse aluno, que vai acabar prejudicando o seu aprendizado, no seu desempenho. Então, a gente tem vários estudos mostrando que a atenção fica comprometida, a concentração, a memória de curto prazo, a capacidade de reter informações. O aluno, quando ele se distrai frequentemente naquele celular, vai acabar absorvendo as informações do professor de uma forma fragmentada, superficial, e não vai conseguir, de certa forma, aprofundar naquele assunto. Então, sim, inclusive prejudica o aprendizado, e tem um estudo, inclusive, que eu vi, que o inverso, usar menos celular está associado a um melhor desempenho acadêmico. Então, é um movimento que tem crescido no mundo afora, por conta exatamente desses impactos, e eu acredito que deve ser, sim, evitado dentro de sala de aula, exatamente para não comprometer esse aprendizado. Os adolescentes, principalmente, reagiram com potência e não reagiram bem. Né? Fizeram muitas críticas, acham que a escola deveria, na verdade, dentro da sala de aula,
adotar o celular, né? Os professores deveriam estar qualificados para o uso pedagógico do celular, mas eu penso que o que nós estamos diante de um contexto que ele não é pedagógico. Exato. Antes de ser pedagógico, ele é neurológico. Exatamente. Né? Aí eu lhe pergunto, por que a gente, independente da idade, mas particularmente os jovens, por várias questões, não temos o discernimento de quando a gente está usando de modo excessivo o celular? Eu acho que precisa muito. Eles têm uma imaturidade, né, em relação às outras faixas etárias. Eu acho que vem muito disso também. E da falta de informação, de acesso à informação. Os pais, os educadores, eles têm que educar quanto ao prejuízo do uso do celular. E colocar isso de forma muito clara. E nas escolas, não é que seja proibido o tempo todo nas escolas, é proibido durante o aprendizado, é proibido durante o estudo, porque na sala de aula. Né? Não tem como competir com o que o professor está falando e você está frequentemente se distraindo. Então, talvez os adolescentes eles reagem mal também por achar que não vai poder pegar o celular em nenhum outro momento. E, na verdade, a intenção não é essa, é de você evitar durante a sala de aula, durante a aula em si, né? Por que o uso do celular levando para outros... Porque eu acho que assim, quando a gente aborda o contexto todo, talvez seja mais fácil, porque a gente está pensando no uso do celular em sala de aula, não como ferramenta pedagógica, mas como o nível de atenção que se dá a algo no processo de aprendizagem, se você está fazendo uso do celular indevidamente dentro da sala de aula. E o professor, o assunto... O contexto está competindo com isso. Mas ele também afeta, as pesquisas mostram que ele tem afetado a nossa saúde mental, independente da idade, mas particularmente numa faixa etária, por conta de contextos de ansiedade, de depressão. A gente também não está se dando conta disso. A humanidade parece que ficou... As outras coisas a gente invisibiliza com facilidade, a gente até entende por que a gente não consegue enxergar. Tem outra coisa para olhar. Mas no caso do celular e das telas e do digital para a saúde mental, a gente não despertou mesmo, doutora. Exatamente, não despertamos. E está associado com o aumento da incidência de ansiedade, de depressão, de estresse. Né? As pessoas elas estão tão hiperconectadas que elas não conseguem, às vezes, esperar uma resposta do outro, uma mensagem. Se ela mandar uma mensagem e não ser respondida rapidamente, isso já gera ansiedade, já gera uma frustração, gera depressão num contexto em que você fica se comparando muito com os outros também. Na internet existe uma tendência das pessoas postarem somente a parte boa da vida, somente o que está dando certo. E isso gera em muitas pessoas uma sensação de insatisfação com a própria vida, de inadequação e uma baixa autoestima. Então, isso tudo vai afetar a saúde mental, né? E eu acho que é importante estabelecer esse limite, enxergar quando você está ultrapassando desse limite do uso exagerado. Né? Então, assim, tem algumas formas da gente perceber quando é que eu estou passando do ponto, quando é que eu estou passando do limite. Então, seria passar muitas horas consecutivas usando esse celular, né? Deixando de fazer outras atividades que são importantes também no seu dia a dia. Ter aquela necessidade de ficar checando frequentemente as notificações, se sentir angustiado, irritado, estressado quando você não tem acesso ao celular. Tem gente que tem necessidade de estar o tempo todo com o celular do lado, de carregar tá com carregador para não ter risco de descarregar. Se perder o celular, então... Fica com muito medo, o mundo cai, dorme com o celular na cabeceira. Então, isso são sinais de que você está ficando dependente e é importante você se fazer uma autoavaliação, né, de como é que você está lidando com essa ferramenta. E quando você sai para as relações sociais, no restaurante, você fica ali também no celular e acaba comprometendo as interações com as outras pessoas. Então, se a gente não para fazer essa reflexão, parece que é como isso, é uma coisa que é invisível, vai engolindo assim a gente. Então, é importante parar e ver como é que está sendo esse nosso uso. Eu acho interessante, assim, esses celulares atuais, eles todos têm uma ferramenta de estimativa de uso. Na maioria dos aparelhos tem. Então,
é interessante se todo mundo puder olhar a estimativa do uso, vão ficar impressionados. 12 horas. 14 horas. Não se dá conta do tempo que a gente gasta no celular. E esse tempo ele poderia estar sendo gasto com outras coisas. Claro que o celular é importante, com certeza alguma coisa importante também você está fazendo ali. Mas experimentem olhar o tempo que vocês gastam no celular. É uma coisa que impressiona. E a gente está falando, gente, não para demonizar o uso do celular. Exatamente. O celular você tem aplicativos que são super importantes, o celular você consegue fazer um pedido de socorro, o celular hoje, se você seguir as orientações de alguns aparelhos, você consegue, se você sofreu um acidente de trânsito, dizer qual é o teu tipo de sangue, quem você deve chamar. O celular, ele tornou acessível muita coisa, tornou a vida mais fácil. Com o celular você economiza com as tecnologias, a internet, né? O e-commerce hoje, você consegue fazer economias gigantes de coisas que você antes só encontrava presencialmente e você encontra de modo muito mais acessível financeiro, melhor. Mas para o celular continuar sendo relevante, as tecnologias, a gente fala do celular porque a gente não anda com computador, não anda com laptop, né? Então, é o celular. O celular, ele é um computador. Para ele continuar sendo relevante, a gente precisa estar atento naquilo que ele pode nos prejudicar e que a gente não está atento porque não tem ninguém a ler. Eu não vejo uma campanha sobre isso. A capacidade de comunicação, doutora. Exatamente. A gente não está conseguindo mais escrever. Eu estava vendo uma pesquisa que a solidão aumentou no mundo por causa do tempo de uso de celular. As pessoas não estão mais conversando presencialmente. Acaba prejudicando as interações sociais e na habilidade de comunicação. Sim. É como se as pessoas estivessem presentes fisicamente, mas emocionalmente distantes, né? Vai gerando... O celular ele dá uma falsa impressão de estar conectado, de estar próximo das pessoas, mas na verdade você aumenta a interação com pessoas que estão distantes, sim, através de grupos de WhatsApp. Claro que ele vem para facilitar, né? Você comunica mais com amigos e familiares distantes. Mas o uso excessivo, ele compromete as interações presenciais, né? De forma que, se você fica ali se distraindo no celular, passa a impressão para outra pessoa de falta de interesse, de falta de atenção. Às vezes você não consegue ver os sinais daquela pessoa, de necessidade daquela pessoa, que você está muito concentrado ali. Desenvolve uma indiferença, né? É uma barreira, cria uma barreira emocional. Os vínculos afetivos vão ficando mais frágeis. E se você não se der conta, as interações presenciais, elas vão realmente se comprometendo. E você falou uma coisa muito interessante, a parte da escrita, que compromete a escrita também. Então, no celular, a gente tem a tendência de colocar mensagens muito curtas, cada vez mais abreviando. A resposta, deixa de ser uma palavra, uma frase, é só um emoji, é só uma figurinha e já passa a mensagem. Então, isso vai comprometer a habilidade de comunicação verbal, não verbal, a escrita, que é tão importante para esses adolescentes. Na hora de elaborar um texto de redação, pode ter dificuldade. Fazer a aplicação numa universidade. Exatamente. Apresentar uma apresentação, um seminário, se expor na frente dos outros, porque a comunicação ficou ali muito precária, muito resumida, algumas abreviações, ou então só áudio. E compromete também não só essa habilidade da pessoa se comunicar de uma forma mais articulada, mais clara, mais elaborada, porque tudo ele fica ali muito resumido, mas também compromete a comunicação não verbal. Se comunicar não é só o que a gente está falando, mas é você sentir o tom de voz do outro, é você ter o contato visual. Desenvolver e aplicar as habilidades humanas. Exatamente. A gente está deixando de ser humano e está sendo tudo pelo celular. Exatamente. Isso pode levar até... Atribuindo poderes, inclusive, né? O sono é algo assim, eu estou falando com uma especialista em sono. Todo mundo está dormindo mal. Dormir 8 horas por dia é um presente, gente, é um luxo. Defina luxo, dormir 8 horas por dia. Ninguém está dormindo mais. O celular, eu sei que tira também a qualidade do sono, mas tem outras coisas também. Por que a gente tem dormido tão mal? Agora, pensando no celular e pensando em outros contextos, o que tem tirado o nosso sono, neurologicamente falando? Porque eu sei que as preocupações tiram. Além do celular, a questão, o aumento dos transtornos de ansiedade,
das demandas de trabalho e acadêmica. A gente vive num mundo também que a gente é muito cobrado por produtividade. Então, as pessoas preferem usar o tempo de dormir, destinado ao sono, para estar produzindo. Essa cobrança acaba comprometendo o tempo de sono e preocupações excessivas e também uma higiene do sono inadequada, como, por exemplo, ir para a cama com o celular na mão. Né? Então, o celular, gente, quando você fica com o celular à noite, ele vai te estimular cognitivamente, porque ninguém fica no celular olhando alguma coisa que não esteja lhe estimulando. É sempre um conteúdo que você está querendo... além da luz, né? Da iluminação das telas. Né? A luz azul que é emitida pela tela do celular, ela é uma luz que suprime a produção da melatonina, que é o nosso hormônio do todo sono. Então, fisiologicamente, você vai ter redução da produção da melatonina, que vai impactar problemas do ciclo circadiano, insônia, duração de sono reduzida e as consequências diurnas, né, de sonolência excessiva, de fadiga. Aliás, as tecnologias, elas têm as tecnologias aliadas, que são bem-vindas. De novo, a gente está fazendo ponderações importantes para aquilo que prejudica, porque é preciso ser dito, porque tem pouca gente realmente atenta a isso, né? A ponto da gente ter que proibir o celular em sala de aula para a aprendizagem voltar a ser algo eficiente, ou então ser mais eficiente. Mas tem outros malefícios físicos, né? Porque eu falei da tela e quando você falou, eu me lembrei que está todo mundo enxergando péssimo. Quem tinha problema... com oftalmologia, problema de visão, de enxergar, ficou pior. E quem não tinha passou a ter. Exatamente. Ficar muito tempo no celular acaba gerando problemas de visão. Você leva a fadiga muscular. Quando a gente fica muito tempo no celular, a gente pisca menos e leva ressecamento dos olhos, levando a ardor, irritação. Aumenta a chance de ter uma miopia ou a progressão de uma miopia que a pessoa já tenha, síndrome do olho seco. A visão pode ficar mais embaçada por esse esforço que você fica fazendo na visão. Isso fora a coluna, né? Pescoço. A postura que muitas vezes a gente usa o celular é inadequada, né? Sem estar apoiando os ombros, cabeça baixa, que vai gerar dores nos ombros, nos braços. A forma como você manipula aqui na mão o celular pode levar a tendinites, lesão, síndrome do túnel do carpo, hérnia de disco, desalinhamento da coluna, a postura da pessoa mais encurvada para frente, dor de cabeça. Então, o distúrbio do sono que a gente já falou aqui, fora os riscos de acidentes graves, né? Então, dirigir... A maioria dos acidentes hoje é porque a pessoa estava no celular. E é muito rápido, é uma fração de segundos. Então, a pessoa que está dirigindo, que está fazendo um esporte com o celular, uma corrida, uma caminhada... É super perigoso e ninguém se está atento a isso. Você abordou outro dia, num depoimento que você deu, sobre a questão do celular, a questão dos grupos demográficos que são mais vulneráveis ao uso de celular. Quais são eles? Eu acredito que principalmente as crianças e os adolescentes, né? Por essa questão que eles estão na fase de desenvolvimento da cognição, das habilidades sociais, e a gente já falou aqui que o celular ele compromete o aprendizado, compromete o desenvolvimento da comunicação, compromete as interações interpessoais. E é um grupo também que, como tem menos maturidade emocional, eles têm mais dificuldade de se autorregular emocionalmente e ficam mais vulneráveis a ter os transtornos de humor também, com essa exposição excessiva ao celular. E também, acho que outro grupo são as pessoas que já têm um transtorno psiquiátrico, uma doença mental, elas são mais vulneráveis porque elas podem piorar desses transtornos. E é um grupo que aumenta cada vez mais porque o diagnóstico ficou mais claro, né? Exatamente. Antes a gente não entendia os sinais. Hoje, como tem um letramento, se fala muito sobre isso, as pessoas terminam buscando ajuda médica, né, especializada, está mais rápido. A gente está conseguindo identificar mais rápido, tanto que se fala mais sobre isso. Dentro desse contexto que você acabou de mencionar, qual é o papel dos pais e dos educadores na questão do uso do celular? Como que a gente pode ajudar esses grupos demográficos que estão mais vulneráveis? Eu acho que educação, acima de tudo, né? Os pais e educadores educarem os filhos, os alunos, quanto aos prejuízos relacionados ao uso do celular e também estabelecer limites claros.
né? Existe um limite de tempo de uso de celular, horários em que não é nem negociável, não é para usar celular no horário dos estudos, não é para usar celular na hora das refeições, próximos do horário de dormir, e também ser modelo, sabe? Eu acho que os adultos, os pais, eles usam muito. Então, você vê pai que vai sair com os filhos, o filho está ali brincando, ele está o tempo todo no celular, ou nos restaurantes. Nos restaurantes, você sai com seus amigos, cada um no seu celular. Então, você deixa de ser um modelo. Então, para você cobrar, ensinar isso para o seu filho, você também tem que ser um modelo. Né? A gente tem que ensinar, estimular nossos filhos e alunos a atividades offline, digamos. Então, vamos estimular a arte, a cultura, o esporte, brincadeiras ao ar livre. A contemplação da natureza. Exato. E priorizar as relações pessoais presenciais quando a gente estiver com essas pessoas, né? Quando estiver na frente de outra pessoa, em prol do uso do celular. É interessante porque, assim, a geração alfa, dos nascidos de 2010 para cá, que é a primeira geração filho também de digitais, né? Ela tem outros desafios, né? Mas também as pesquisas mostram que vai ser uma geração com mais consciência. Você acredita nisso? Diante desse contexto invasivo da tecnologia? Eu acredito, porque a informação está chegando mais também em relação aos prejuízos do uso excessivo. Então, eu acho que elas podem ser mais conscientes se tiverem mais acesso a esse conhecimento também. Acho que fica claro que a gente, já praticamente encerrando a nossa entrevista, que o uso responsável, acho que assim, que as práticas claras de uso de celular, elas precisam ser mais faladas, né? Exatamente. Isso precisa estar mais posto em todos os lugares. É necessário ter uma campanha sobre isso, e não só uma campanha, mas como você disse bem, a prática. Exatamente. Né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir, como, por exemplo, estimular metas de tempo de uso, como aplicativos que limitam o tempo de uso que você gasta no celular em determinados aplicativos. Silenciar notificações, porque aquele barulhinho da notificação faz a gente se distrair o tempo todo. Então, deixar notificações ativas somente porque foi extremamente essencial. Né, já ajuda. Estipular momentos que você não vai. Por exemplo, no sono, a gente orienta pelo menos 1 hora antes de dormir, para não atrapalhar no sono, você já evitar o celular. O equilíbrio, né? Acho que o equilíbrio é tudo, exatamente. O equilíbrio entre as coisas assim, é muito bom. E eu acho que no caso das escolas, a formação dos professores, ela precisa avançar até para evitar esse contrassenso em relação ao uso de celular. Eu acho assim que os professores devem sim receber formação de como usar de forma eficaz essa integração do celular ou das tecnologias, melhor falando, como ferramenta de aprendizagem. Exato. Né? A gente precisa também avançar nisso, porque a gente também está num contexto em que os profissionais que estão chegando, e há uma escassez de professores hoje, há uma escassez de várias profissões, de professores particularmente. Mas o que está chegando ao mercado de trabalho ainda não foi impactado na formação da academia, das universidades, com essa formação, entendeu? Então, as escolas também estão tendo que correr. A posição da escola é muito delicada, hein? É muito delicada. A gente vê que a tecnologia está avançando, ela está aí, não vai mais sair, é fundamental. Então, é uma situação delicada estabelecer esse limite, esse ponto de equilíbrio, né? Necessária, e como sempre, é a escola que vai assumir esse protagonismo com a dor e a delícia do que é se posicionar em relação a isso. Porque eu acho que tem um apoio massivo, com raras exceções dos pais, mas os alunos não. Só que eles precisam entender e aceitar que isso é bom para eles, diante do contexto da ciência, que a gente acabou de expor, é super importante de validar o que a ciência está dizendo sobre isso. Uma última pergunta que tem a ver com o nosso tema, e não, mas eu não quero perder a oportunidade, porque eu estou entrevistando uma neurologista. A nossa cognição é o centro das atenções. As deficiências cognitivas, elas finalmente entraram com força no mapa das deficiências. Quando a gente olhava para as deficiências, a gente via a deficiência física, né? A gente via várias deficiências, né? Ali, que orbitam, muitas delas, em torno da neurologia, ou a neurologia em torno delas, que a neurologia esclarece, na verdade. Mas a cognitiva é uma deficiência que ela começa a ganhar atenção, e eu acho que
talvez essas campanhas ou esses contextos sejam aliados de vocês, neurologistas, para finalmente conseguir provar como que essa cognição, ela evolui, como ela precisa ser respeitada como uma habilidade genuinamente humana, que a tecnologia nunca vai ter, e como ela precisa ser cuidada. É a minha impressão. Eu queria que você falasse sobre isso, para a gente encerrar. Eu acho que a gente tem que priorizar, acima de tudo, a nossa cognição, estimular a nossa cognição, porque por mais que as ferramentas tecnológicas estejam aí e estão tentando substituir a nossa cognição, né? A inteligência artificial está aí, hackear. Ou tanta coisa. Então, eu ela acho... está sendo atacada. Está sendo atacada. No consultório de neurologia, a queixa de memória, de falta de atenção, tá cheio dessas queixas, porque estão roubando a nossa Porque a antes nossa os atenção. transtornos, eles não eram nomeados, né, tipificados, né? E hoje vocês têm um catálogo desses transtornos e muitos ligados à cognição. Exatamente. Então, tem que ser valorizado e diante de qualquer sintoma, procurar um neurologista ou um psiquiatra, um profissional da saúde mental, para a gente conversar sobre o tema, ver o que está acontecendo. Porque o de déficit de atenção é fichinha, ele é um ponto de partida para outros, com tantos desafios como o do uso inadequado da tecnologia, como você acabou de mencionar. Exatamente. Enfim, doutora, você vai ter que voltar mais vezes, nosso tempo estourou, para a gente poder ver os pontos positivos, negativos. Até nomeei aqui, para não dizer que a gente não falou de flores. Os pontos positivos: acesso à informação e recursos educacionais, né? Os celulares podem ser ferramentas poderosas. Engajamento e motivação dos alunos é um resumo um pouco do que a doutora falou. Desenvolvimento de habilidades, comunicação e colaboração, porque facilita a comunicação ali no contexto acadêmico ou escolar. Os pontos negativos, a doutora falou: distração, fui anotando aqui. Questão de segurança e privacidade. Sim. Celular na escola de aula, cyberbullying. Um tema que a gente não abordou, né? Mas o bullying, a privacidade, né? Desigualdade de acesso, né? Nem todos os alunos têm acesso a smartphones. Exatamente. Né? Então, o uso da tecnologia ali, ele tem que ser inclusivo, mas também eu acho que a horizontalidade do que é a aprendizagem hoje, porque os professores são curadores e mediadores de conteúdos hoje, na verdade, ele precisa ser também igual, né? E a dependência tecnológica que você falou também, porque a gente está dependente real. É uma nova droga, doutora. É uma droga. Ela leva a dependência e vício mesmo. Num nível inclusive, que a gente então, até já tem algum movimento de incluir essa dependência digital no próximo manual de transtornos médicos, psiquiátricos. Está vendo como eu digo que esse catálogo, eu chamo de catálogo, mas eu sei outra coisa. Esses diagnósticos, né, melhor falando, vão aumentar. Doutora, muito obrigada. Eu tive o prazer de conversar aqui com a doutora Fernanda Castro, neurologista, sobre o uso do celular. A gente sentiu vontade de falar sobre isso com um especialista, até para trazer clareza, né, a partir do ponto de vista da ciência, no caso, a neurologia. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente vai para um breve intervalo comercial, não saia daí de jeito nenhum, porque eu ainda tenho giro, eu tenho dados que falam, tenho vários recados incríveis para você. Eu volto em 2 minutos. Até já.